Então, galera, na última live a gente falou sobre o que o Phil Spencer, que é o CEO, presidente de gaming da Microsoft, o chefão da Xbox, sobre a entrevista que ele deu pro Polygon, na qual ele revelou várias coisas nas quais ele tá pensando, e pensamento sobre a indústria também. Porque agora todo mundo que tá na indústria dos games, principalmente dos consoles, tem que resolver esse problema todo de como é que você faz essa economia funcionar. Porque você tem um platô, né, no número de consoles, não tá crescendo a indústria, e o custo de desenvolvimento dos jogos só sobe. Só que a gente nunca ouviu isso da Sony. O que aconteceu? O ex-CEO do PlayStation, né, chefão do PlayStation, teve vários títulos dentro da Sony, mas você já deve ter ouvido falar dele, que é o Sean Layden. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Você deve ter visto ele em pelo menos alguma E3. Lembra na época que tinha 3? Momento de silêncio em respeito. Ele foi, se eu não me engano, o último chefe do PlayStation na América e também no mundo inteiro depois, quando a E3 ainda existia, nas últimas E3. Na verdade, ele é um cara, tipo assim, um dos caras que mais entende do funcionamento da Sony, porque ele começou na Sony Japão, tá? Em 87. Ele virou presidente da Sony Computer Entertainment do Japão de 2007 a 2010. Você entende o que é um cara de fora chegar e ser presidente da Sony no Japão? Depois, de 2014 a 2018, ele foi presidente da mesma Sony, da Computer Entertainment, só que da América, e de 2018 para 2019, ele virou CEO da Sony, da Worldwide Studios. Basicamente, ele virou o chefão do treco todo. Então, ele é um cara que tem uma visão muito clara do mercado dos games, e ele consegue ter uns insights em termos de indústria que poucas pessoas conseguem ter. É difícil encontrar alguém que conhece mais dos bastidores da coisa toda. E ele, fora da Sony agora, desde 2019, ele deu uma entrevista, que foi essa daqui, que é ele falando primeiro sobre o que ele está fazendo agora. Ele está mexendo com coisa de Web 3.0, blockchain e coisa do tipo, como soluções de blockchain para games e tal, mas ele também falou muito sobre o que aconteceu com a indústria. E eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui. Primeiro, eu quero começar com a fala dele que eu mostrei em outro corte falando sobre essa coisa dos games, que é um dos grandes problemas que as empresas têm hoje. Ele falou na entrevista: Crash Bandicoot, lá em 1998, custava R$ 49,99, mas provavelmente custou menos de 7 milhões para ser feito. Vendeu de 10 a 15 milhões de unidades. Se vendeu, né, essa quantidade, tá, beleza. Ótimo. No mundo de hoje, God of War custa mais de 100 milhões para ser produzido. E ainda assim você só pode cobrar R$ 59,99. E ele menciona em outras partes da entrevista também essa questão de produção de jogos e como que eles ficariam para esses jogos exclusivos de plataforma, porque tem jogos que podem custar de 200 a 250 milhões. O Phil Spencer falou na entrevista dele de jogos custando 300 milhões de dólares. E tem todo um debate agora sobre como que essa economia vai funcionar no mundo dos games. E ele tem uma visão muito interessante, e a gente tem que discutir o lado do PlayStation também, porque a gente falou muito do lado do Xbox, mas o que está acontecendo agora do lado do PlayStation, que apesar de eles não estão tão afim de mudar esse modelo agora como o Xbox está, porque pro Xbox de fato não está funcionando, pelos números que a gente sabe, especulação, então o PlayStation não está tanto querendo mudar esse sistema quanto o Xbox está, mas ele está com problema. Uma coisa que a gente comentou que ficou fora do outro corte, eu vou só repassar com vocês aqui, que é o seguinte: a realização de lucro operacional pelo PlayStation. Eles tiveram nos últimos trimestres, né? A gente tá vendo aqui o último, aqui vem até o terceiro de 2023. Eles realizaram em termos de lucro só 4%, 6%, 5%, 6% de novo. Isso é uma coisa extremamente complicada porque no quadro histórico eles não estão conseguindo mais realizar lucros grandes. Na verdade, a receita do PlayStation é maior que a do Nintendo Switch, mas o Nintendo Switch tem um lucro maior. A Nintendo tem um lucro maior do que a divisão PlayStation da Sony. A Nintendo consegue tá batendo 20% agora, enquanto o PlayStation tá travado agora em 5, 6%. Qual que é o motivo disso tudo? Os custos da indústria estão aumentando demais. Primeiro você tem o custo dos games, né? Como ele falou aqui, antigamente, um jogo AAA, Crash Bandicoot, o primeiro que saiu, um jogo AAA, 7 milhões para fazer. Hoje em dia, 200, 300 milhões. Isso é muito complicado, como que você paga por isso? E sendo que a base de consoles nunca subiu. E ele falou que existe um platô geral no mundo dos consoles que é de 250 milhões de consoles instalados, sendo usados, tá? Ele fala aqui na entrevista, você nunca passou do número 250 milhões. Não cresce mais que 250 milhões. E agora o crescimento está estacionado. E isso é muito complicado, porque os custos estão subindo. Primeira coisa, como eu falei, o custo dos jogos. Mas tem o custo também do hardware,
que antigamente, durante a vida do console, o custo do hardware caía. A gente discutiu isso aqui também, que é a diminuição da velocidade da lei de Moore, aquela que fala que a cada 2 anos o número de chips num processador, numa mesma área, ele dobra. Quer dizer que eles ficam mais eficientes e, obviamente, os processadores que você fazia antes, né, os que tinham os transistores maiores, as outras litografias anteriores, vão barateando. Isso não está acontecendo mais. Então, você não tem mais essa redução do custo da produção do console durante a vida dele. É o que está acontecendo agora com o PlayStation. Eles estão tentando expandir a base instalada deles, é um dos motivos eles estarem com esse nível de lucro aqui, é porque eles estão tentando expandir a base instalada deles. Como que você faz isso? Você subsidia o preço do console para ele ficar mais barato. Só que antes, assim, quando o console saía, antigamente, o preço para produzir dele era alto e você tinha que subsidiar muito. Já pro fim da vida do console, depois da metade e tal, você não estava subsidiando quase nada, porque o preço da produção do console tinha caído. Só que o preço não caiu do hardware. Eles continuam perdendo dinheiro no console. Porque antes, assim, você perdia dinheiro no começo da vida do console, você deixava de ganhar muito, mas a partir do momento que você tinha sua base instalada e o preço do hardware ficava barato, você ia farmar. Era a hora de coletar o dinheiro. Você não tá tendo essa hora. A gente tá aqui, quanto que tá agora? 4, 5 anos do PlayStation, né? 4 anos. Ele ainda tá. E a Sony tá fechando a 5% de lucro operacional. Estou dizendo pra você, isso não é bom. Isso não é bom. A Sony que antigamente já chegou a bater 30%, 40% em outros ciclos de console. A Nintendo bateu 40% com o Switch. Então ele discute essas coisas aqui. E ele traz um argumento que eu acho muito interessante, que ele falou que o que a gente tá vivendo agora no mundo dos games, que esses jogos mega caros, que demoram muito tempo para fazer, é uma coisa que vai parar de acontecer, eventualmente. E que ele fala que é o momento catedral dos videogames. Hoje em dia, todo jogo AAA, você tem que construir um mundo, se bobear, você tem que fazer a sua própria engine, você tem que... É um jogo que demora 5, 6 anos para fazer, custa 200, 300 milhões, né? Tem que ter 80 horas de gameplay, tem que ter o gráfico mais apurado possível, e mais avançado que você puder, porque esse que é a mentalidade agora. Custo alto para ter retorno alto. Né, esperando o retorno alto. E ele falou que isso vai mudar, isso eu achei interessante, que ele comparou com a época que na Europa se faziam catedrais. Teve uma época aí, final aí, período gótico, início renascentista e coisa do tipo, que a galera fazia catedral. Todas as igrejas demoravam 300 milhões de anos para serem feitas, várias gerações, custavam uma fortuna. E você pode ir na Europa e você vê um monte dessas igrejas lá. São as catedrais. Né? Eventualmente pararam de fazer catedral. Pararam. Porque eles ficaram falaram assim... Não compensa. A gente não precisa fazer uma igreja desse tamanho para Deus vir visitar. Na verdade não foi isso não, mas enfim. Não, foi isso que ele falou aqui. Foi a metáfora. Porque, tipo assim, eventualmente se parou. Toda a economia de se fazer catedral deixou de existir. A economia que justificava isso. O pensamento das pessoas e tal. E a gente tá vivendo essa época agora nos games. Esses jogos que a gente tá vendo aqui, jogos com 80, 120 horas de gameplay, mundos gigantescos, jogos que custam centenas de milhões, demoram anos e anos para serem feitos. Isso é uma coisa que eventualmente vai, segundo na visão dele, vai parar de funcionar. E a gente tá já está vendo isso acontecer, claramente. A gente tá num momento de crise disso. A gente tá vendo agora os jogos que foram feitos no auge desse período. Porque como demora 5, 6 anos, a gente tá vendo o lançamento deles agora. A galera viu lá atrás, é isso que funciona. Aí eles estão lançando agora. Aí a máquina gira, todo mundo faz igual, o treco empaca. Exato, foi aquele negócio, né? Perguntaram por que a Warner Bros. com o jogo que foi um fracasso, até onde eu sei, financeiro inclusive, Esquadrão Suicida, por que fez um looter shooter que é live service, em vez de fazer um jogo single player e coisa do tipo, que era o foco do estúdio e tal. Porque esse jogo eles começaram a fazer há 5, 6 anos atrás. E o que tava em alta na época, aí eles falaram, vamos fazer isso também, vamos pra galera, vamos em cima do público do Destiny, e até o Destiny tá em crise agora. Aí você pergunta, por que eles lançaram agora e o treco não funcionou? Né? Por que eles decidiram? Não, porque essa decisão foi feita há 5, 6 anos atrás. E a galera não entende agora, esse é um dos grandes problemas do mercado de games, que é isso, que como demora muito tempo pra fazer o jogo, você tem que fazer o jogo baseado na tendência de agora, mas daqui a 5, 6 anos a tendência é outra. É manobrar um Titanic, basicamente. E uma coisa que ele discute aqui, que eu fui dar uma olhada depois, e eu vi que é muito verdade, que é o seguinte: o que acontece agora é que o custo dos jogos, e jogos catedrais, eles são tão altos que a gente está vendo menos jogos serem lançados, a gente já debateu isso antes. A gente, pelo que a gente tinha contado aqui, foi numa live, né, que a gente viu de quantos jogos first party, exclusivos do PlayStation 5, que não são nem remake, nem remaster, nem cross-plataforma, foram lançados nessa geração até agora. A gente contou 4. Foi isso que a Sony conseguiu fazer de output. A Sony tem um monte de estúdio. A gente contou 4 jogos first party da Sony. Isso porque a gente teve a bondade de incluir o Playroom ainda.
porque os jogos são muito caros e demoram muito pra fazer. Mas quando você vai ver esses jogos, é uns negócios tipo Ratchet & Clank, e você vai olhar até os jogos cross-plataforma, né? Horizon Forbidden West, que é uma continuação de Horizon Zero Dawn. Você tem o God of War 2, que é da franquia do God of War. São os poucos jogos, e quando tem, né? E aí eu já tô falando de jogos cross-plataforma, não são só desses 4, tá, gente? Eles são jogos de franquia já estabelecidos, porque o risco é tão grande que não vale a pena você investir tanto dinheiro numa coisa que tem um risco maior de não ter retorno. E aí eu fui ver uma coisa que ele mencionou, de fato, essa coisa ficou tão ridícula que quando você vai comparar dos jogos first party que a Sony lançava para outras plataformas antes, para outros videogames antes dela, outros modelos do PlayStation, quando a produção era mais barata, que os jogos não eram essas catedrais, né? A variedade que tinha de jogos era um treco muito maior. É porque o povo também arriscava, porque não tinha tanto a perder, né? Aqui, ó, tem a lista, ó. First parties por PlayStation 2. Olha a variedade de coisa que a Sony fazia. Fantavision, nem sei o que é isso. Teve jogo da NFL. Isso daqui é do basquete universitário. Não, é universitário. Futebol universitário. Meu Deus. Olha aqui as coisas que eles falavam. Tinha jogo de corrida, esse ATV. De quadriciclo. Era uma franquia, se eu não me engano, né? Você tinha jogo Snowboard, Dark Cloud, eu sinceramente não sei o que é. Twisted Metal. A Sony abandonou o Twisted Metal, sociedade. Tá? O último que saiu foi pro PlayStation 3. Eu queria que voltasse o Twisted Metal. Foi o jogo que eu mais joguei no PlayStation, se bobear. O Gran Turismo ainda tem. Ó, Extermination, Ico. Olha as coisas originais que tinha. Jogo de Fórmula 1, que é da Sony. Kinect, que é esse daqui. Esse daqui não é o pra câmera do PlayStation Eye? Ah, não, é Racing. Tá, porque tem um Kinect também deles. Isso daqui a gente tá falando de first party, tá? A quantidade de coisa. Jack and Dexter, qual foi o último que eles lançaram? Não teve um PlayStation 5, abandonaram isso daqui. Papa the Rapper 2. O que aconteceu com essa franquia? Dranka, eu nem sei o que é. Jogo de futebol da Sony. Golf. A Sony fazia jogo licenciado da Disney. Monster Inc. Stitch. Cara, a variedade de jogos que tinha. Sly Cooper. Qual foi o último jogo que saiu? Wild Arms. Ratchet & Clank continua. Mas são poucos os que resistiram, né? Tinha muita experimentação. Não, tinha variedade muito grande de jogo. Era impressionante a variedade. E não acabou, não tô indo ainda, tá? Tô indo ainda. Shadow of the Colossus, eles não fazem mais um jogo desse. Tipo assim, o tiro no escuro que foi esse jogo. Todo o formato dele era totalmente sem precedentes na época, né? Cara, é uma coisa assim. Aí, tem um jogo chamado Kinect, tô doidão. Que tinha o iToy, que era a câmera. Era basicamente um Kinect antes do Kinect. Tinha a câmera do PlayStation com detecção de movimento e tal. Você tinha uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande. Agora você vai ver do PlayStation 5, esse daqui, se eu não me engano, não foi lançado ainda ou foi? Não foi, né? Esse daqui acho que vai ser lançado também. Covalia, Death Stranding 2 não foi lançado. Tem o Death Stranding Director's Cut, relançamento. Demon's Souls, remake. Destruction All Stars, esse daqui é original. Se eu não me engano, era pra ser live service também, mas se eu não me engano, ele não foi pra frente. Eu joguei, não achei bom. Fair Game, não foi lançado ainda. Firewall Ultra, nunca joguei, não sei do que se trata, mas acho que é de VR, não é? Então não conta também. Ghost of Tsushima, relançamento. Cara, tipo assim, God of War foi cross-plataforma, é o novo, mas é um jogo de franquia. Gran Turismo, outro jogo de franquia, é novo também. Helldivers, foi o único que é grande diferente, mas não é de um estúdio da Sony, ela só publicou, tá? Horizon Call of the Mountain é VR, Horizon Forbidden West é cross-plataforma e também de franquia, né, do Horizon Zero Dawn. Spider-Man 2 é outro de franquia, saiu do Spider-Man 1. Spider-Man Remaster é relançamento, Miles Morales é cross-plataforma. Marvel Wolverine não saiu ainda, o MBL Show é multiplataforma da Sony, é o grande jogo multiplataforma. Mesma coisa. Nioh 2, isso aqui é relançamento também até onde eu sei. Ratchet & Clank Rift Apart é jogo de franquia. O Returnal é o único que é totalmente novo e é exclusivo da nova geração. Acho que é o grande jogo diferente. Rise of the Ronin é original também. Sackboy Big Adventure é cross-plataforma. E é de franquia, né? Do Little Big Planet. Stellar Blade, esse é novo também, é um dos grandes novos. Eu não sei se é de um estúdio da Sony, mas acho que a Sony publicou. Eu não sei se é first party, tá, gente? God's Lair acho que não saiu ainda. Last of Us Remaster, relançamento. Isso aqui é o jogo mais sem vergonha que tem, não tem nada de remaster nele. The Last of Us Parte 1. Mesma coisa. Só foi relançado 3 vezes. Pro PlayStation 4, pro PlayStation 5 e pro PC. É um jogo de PlayStation 3, tá, gente? Neo Collection, relançamento. Uncharted Legacy, relançamento. Until Dawn. É relançamento também. Vão relançar o Until Dawn do PlayStation 4. Então, assim, gente... É o fim, Brasil. É o fim. Esse é o grande problema da indústria dos games. Eu acho que disso tudo, eu acho que a única que eu tô vendo, e também que foi empurrada a tomar uma atitude em relação a isso, é a Microsoft.
o modelo dela de negócio está comprometido e não tem a ver com esse modelo que a gente tem hoje de exclusividade para console e coisa do tipo. A Microsoft está ganhando dinheiro com Game Pass. Ela quer um modelo de assinatura, ela quer ser o Netflix dos games. Eu não vou dizer que isso é ruim, tá? Porque é bom que você tenha ofertas de gente fazendo coisa diferente. Não dá pra fazer a mesma coisa que o PlayStation, né? Não pode ser a Microsoft ser o PlayStation verde e o PlayStation ser O Microsoft azul. a Microsoft azul. O Xbox azul, né? Mas eu vejo que isso daqui é um problema Se sério. eles se juntarem, vira a cor do Cadê a Chave? Azul e verde, verde água. Azul e verde da verde água. É que seu Cadê a Chave é cinza, né? Que você é daltônico, mas dá.